Cadê? Pronto, passou. Que é uma música muito conhecida, que é Faroeste Caboclo. Quando eu era mais nova, nossa, eu era encantada com essa música e ficava sempre tentando decorar a letra, né? Até hoje eu não decorei a letra toda. E aí tem um trecho que diz assim: meu Deus, mas que cidade linda! No ano novo eu começo a trabalhar. Cortar madeira, aprendiz de carpinteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Hoje nós vamos falar de migrações internas em tempos de crise aqui no Brasil. E essa música, ela me veio porque essa música que conta a história de João de Santo Cristo, temos inclusive um filme, né, que vai falar a respeito dessa música, mas é uma migração que acontece, e quando ele chega nessa cidade nova, ele tem planos de começar a trabalhar, de ganhar um dinheiro, né? E hoje, como nós vamos falar de migrações, continuar falando sobre migrações, nós vamos fazer uma análise, ou vamos ver os dados que dois autores fizeram a respeito das migrações e como no texto anterior, um dos motivos principais é essa necessidade de trabalho. Bom, então, como eu já disse, o texto tem como título Migração Interna em Tempos de Crise no Brasil. No texto anterior, que vocês ainda vão ver o vídeo, não sei se vocês já leram, era pensando na migração contexto sul-sul, pessoas dos países do sul migrando para a região paranaense. E hoje nós vamos pensar nas diversas migrações que acontecem dentro do nosso país, sejam interestaduais, interregionais, intrarregionais, para que a gente possa fazer análise de como esses contextos relacionados a crises, né, recessões econômicas, afetam esses contextos de migração. Bom, os autores são dois professores, um professor da Universidade Federal do Espírito Santo e uma da Federal do Rio Grande do Norte, a Silvana Nunes de Queiroz e Ednelson Mariano Dota. E eu fiquei pensando, nossa, como que eles conseguiram fazer essa rede, né? Como Rio Grande do Norte e Espírito Santo. Bom, e o texto, esse artigo, ele começa falando a respeito de como as crises econômicas, elas trazem um pacote, né? De desemprego, subemprego, concentração de renda, pobreza. Nós analisamos muito durante todas as nossas aulas a questão da pobreza, da fome, da miséria. E aí, a partir desses momentos de crises econômicas, as pessoas, elas começam a procurar formas de amenizar esses processos, procurar formas de melhorar suas oportunidades de vida, suas condições de vida. E isso vai se dar a partir de redes de apoio. Essas redes de apoio podem ser familiares. No artigo anterior sobre migração, que seria da quinta-feira anterior, né, vai falar a respeito não só das famílias, mas como a questão, como entidades religiosas, que são centros de apoio para essas pessoas que têm essas necessidades de acolhimento, de alimento, de produtos para higiene pessoal, por exemplo. E além das redes de apoio, existem os deslocamentos espaciais, quando as pessoas saem da sua cidade para outras cidades, seja dentro do próprio estado, seja em outro estado dentro dessa região, ou seja em outras regiões, buscando melhores oportunidades de emprego, melhores condições salariais, para que elas possam ter uma vida melhor do que aquelas que elas têm nesse momento, no momento atual. Bom, e como nós conversamos já na nossa, acho que primeira aula, ou segunda aula, só um momentinho. Não. Pode deixar aberto.
Perdão, gente, que eu me tranquei numa sala aqui. Bom, e como nós conversamos antes, acho que no nosso primeiro ou segundo encontro, eu falei a mesma coisa no vídeo, porque eu fiquei confusa em relação à nossa questão temporal, mas foi logo nos nossos primeiros encontros, nós falamos a respeito do perfil demográfico do nosso país, nós falamos sobre crescimento vegetativo, falamos sobre estrutura etária, conversamos a respeito de como o nosso país, e aí eu trouxe essas revisões dessas aulas no vídeo, né, que eu gravei nesse fim de semana, pensando em como que o nosso crescimento, o nosso crescimento demográfico, ele foi explicado até meados ali da década de 30 por pessoas que vinham de outros países. E aí, depois disso, o nosso crescimento vai ser explicado pelas taxas de natalidade e taxas de mortalidade. Então, não só a questão da dinâmica demográfica em relação aos locais em que essas pessoas elas estão alocadas ou para onde elas vão, para onde essas pessoas migram, mas também o perfil da população. Ele se modifica a partir dessas migrações, né? Bom, e esse texto, essa pesquisa, que é bem interessante, vai fazer uma análise a respeito de como que períodos de crise, períodos de crises econômicas, vão modificar essa dinâmica demográfica, fazendo com que as pessoas migrem entre cidades, estados e regiões, analisando as grandes regiões, utilizando os dados da PNAD, dos microdados da PNAD, de 2005 a 2015, e a partir também de um dado que é o índice de eficácia migratória, que nós vamos verificar depois os parâmetros para essa análise. Então, a ideia desse artigo é justamente essa: pegar as questões do PIB, crescimento econômico ou decrescimento desse PIB, e fazer uma análise a respeito desse contexto econômico com o mercado de trabalho, para entender como que nesses períodos, se nós temos mais empregos ou menos empregos, e como que isso vai ser um dos fatores, um dos elementos que vai fazer com que as pessoas migrem para alguns locais buscando trabalho. Bom, e os autores vão verificar, e a gente já vai verificar alguns dados, algumas informações, de que há uma modificação nessas migrações. Então, nós vamos ter, no momento, migrações entre regiões, né, de uma região para outra, e depois a gente vai ter um aumento das migrações que acontecem num espaço nossa, não é, eu ia falar espaço de tempo, mas num curto espaço, né, em regiões mais próximas. Bom, nós já conversamos tanto na questão em relação à pobreza, mas com certeza vocês já viram antes também em outros conteúdos, como na formação econômica brasileira ou na disciplina de economia brasileira contemporânea, a, res, a respeito das migrações. Ficou faltando um espaço aí, mas antes de colocar para vocês lá no CIGA, eu corrijo. Então, no século XX, nós vamos ter as migrações que vão acontecer de pessoas saindo do campo, da zona rural, para a zona urbana. Um exemplo foram as migrações do Nordeste para São Paulo, e nós falamos disso a respeito das migrações para as grandes metrópoles nas nossas aulas de pobreza, como também conversamos a respeito dessas migrações. Em 1980, nós vamos ter um período que vai ser um período de migração de retorno. As pessoas vão sair dos locais que elas tinham ido, por exemplo, de São Paulo, e vão voltar para a região de origem. Em 1990, nós vamos ter uma migração, a migração ela volta a crescer, principalmente do Nordeste, de novo, né? As pessoas começam a sair do Nordeste. E quando se analisa os anos 2000, e nós vamos verificar os dados daqui a pouco, os autores vão mostrar que existe uma nova tendência de migração. Não é que essa migração ela deixa de acontecer, mas surgem novas rotas de migração, principalmente devido à questão da descentralização das indústrias. Então, essas pessoas elas vão sair das suas cidades para irem para outras cidades e outras zonas
urbanas que não são necessariamente grandes metrópoles, ou que não estão também em outras regiões, mas que estão mais próximas ao seu local de origem. E nós vamos ver já os fatores que vão trazer essas explicações para isso. E aí, Brito, que é citado pelos autores, nossa, gente, muito erro aí de digitação, não tem esse L em volumosos, não. E manutenção também é minúsculo. Vai dizer o seguinte, olha, a manutenção desses volumosos fluxos, ele vai ser um resultado de uma cultura de migração, e que as redes migratórias e sociais, formadas ao longo das décadas por idas e vindas, sustentam a continuidade desses movimentos. Então, nós temos períodos históricos que vão ser marcados por migrações. Essas migrações vão formar redes migratórias, trajetos migratórios, e também redes sociais, redes de apoio dessas migrações. E isso vai formar uma cultura, né, uma cultura de migração. Inclusive, na foto que eu coloquei para vocês do Museu da Migração, que tem um trecho de uma carta refletida nas gavetas onde ficam essas cartas, e várias cartas, tem um trecho que começa, pode vir sem medo. E nessas cartas, as pessoas escreviam umas para as outras, falando, olha, não, pode vir, aqui você vai ter trabalho, pode vir, aqui a gente tem um apoio, né? Vem sem medo, vem construir sua vida. Então, acaba que essas pessoas que migram e que podem ter conseguido um emprego formal, por exemplo, encontrado condições melhores, elas vão dar suporte para que essas outras pessoas continuem migrando, né? E aí vão se formando essas redes migratórias. Bem, quando ela traz uma análise, eles trazem uma análise pensando no pós-2000, que é o momento em que se tem uma modificação dessas migrações, e fazendo essa análise entre a questão econômica do país e as migrações. E aqui especificamente pensando a questão do mercado de trabalho. Então, quando se tem, por exemplo, de 1990 a 2003, os autores vão falar, olha, nesse período, o PIB ele é menor do que o incremento das pessoas no PIA, que é a população em idade ativa. Então, você tem a população em idade ativa, que compreende as pessoas de 15 a 64 anos, pessoas em idade para trabalhar. Só que, nesse período, você tem mais pessoas em idade de trabalhar do que o aumento do PIB. Eles não são proporcionais. De 2003 a 2013, nós vamos ter um período de crescimento econômico, empregos serão gerados, empregos formais, e isso vai trazer também melhorias salariais. Quando se analisa de 2005 a 2015, os autores vão falar, olha, nós tivemos a inserção, o aumento de 19,1 milhões de pessoas em idade ativa. Então, é o momento em que você tem uma janela de oportunidade, ou seja, você tem um aumento de pessoas com idade para trabalhar, isso aumenta a demanda por emprego, né? Mas no que se refere às janelas de oportunidade, é aquele momento em que nós vamos ter na nossa pirâmide etária mais pessoas em idade para trabalhar, pessoas em idade ativa, do que pessoas dependentes, como crianças e pessoas idosas. Então, é um momento em que o país ele tem de possibilidades de crescimento econômico. E por isso se chama, então, de janela de oportunidade. Só que, quando a gente tem esse incremento nesse período de 2005 até 2015, de pessoas em idade ativa, as oportunidades de mercado de trabalho, elas não são suficientes. Então, se abrem poucas vagas no mercado de trabalho para suprir a quantidade de pessoas que estão nessa idade ativa. Bom, e nesse primeiro gráfico, por exemplo, ficou pequeno, né? Mas eu acho que dá para ver. Nós temos o crescimento percentual da população ocupada e da população em idade ativa. Então, essa barrinha mais escura são as pessoas em idade ativa. E nessa barra cinza mais cinza clara, são as pessoas realmente que estão trabalhando, né? Pessoas ocupadas. E aí, nesse gráfico, a gente consegue ver uma diferença regional em relação a essas populações. Então, enquanto no centro-oeste, no sudeste, nós vamos ter aí
a quantidade de pessoas em idade ativa e população ocupadas quase que bem parecidas, assim, né? Uma quantidade bem próxima, um percentual bem próximo. Nas regiões norte e nordeste, nós vamos ter muito mais pessoas em idade ativa do que pessoas ocupadas, né? Então, essa discrepância é muito grande quando nós comparamos a essas outras regiões, centro-oeste e sudeste. Na região sul, nós também temos uma diferença, mas não é uma diferença tão grande assim quanto nessas outras regiões, norte e nordeste, né? Bom, aqui eu coloquei os dois gráficos no slide só, para ser melhor para nós visualizarmos, mas é fazendo uma comparação entre o nosso PIB de 2005 até 2015 e o saldo de vagas formais. Quanto de vagas formais nós tínhamos, né, nesse mesmo período? Notem que, nesse momento de 2015, em que nós temos um PIB, né, de menos 3,5, nós também vamos ter um saldo negativo de vagas formais, né, 1.626 negativos. E aqui, esses gráficos eles são bem interessantes para nós entendermos a relação do PIB, né, do nosso Produto Interno Bruto, com as vagas no mercado de trabalho. Então, em períodos de aquecimento econômico, de maior produção, nós temos aumento da confiança das pessoas, dos empresários, aumento da produção, aumento da geração de emprego, e em períodos que nós temos um PIB menor, nós vamos gerar inseguranças, incertezas, vamos ter menos pessoas trabalhando e, portanto, mais pessoas sendo demitidas e menos vagas sendo disponibilizadas, né? E aí, esse aqui é um cenário interessante para que os autores façam as análises em relação às questões de imigração dentro do nosso país, no momento em que nós estamos passando por essas recessões, por essas crises econômicas. Na metodologia, gente, só erro no slide, me perdoem, não é porque eu fiz correndo, não, foi falta realmente de atenção, tá? Metodologia com H. Tudo bem, vamos lá. Para fazer, em relação à metodologia, é importante que a gente, talvez foi falta de óculos, inclusive, isso agora eu lembrei que eu tô com ele aqui. Nós vamos ter 4 elementos interessantes para que nós possamos entender as tabelas e as análises dos autores. Primeiro, o migrante interregional. Todas essas pessoas, todos esses migrantes, são pessoas com 5 anos ou mais de idade. O migrante interregional era a pessoa que residia numa região, mas 5 anos antes da data da pesquisa, morava em outro estado de outra região, certo? Então, era uma pessoa que morava em outra região, diferente dessa que ele residia no momento. O migrante intrarregional vai ser a pessoa que residia numa região, na data da pesquisa, só que 5 anos antes morava em outro estado da mesma região. O migrante intraestadual, ele residia numa região, mas 5 anos antes morava em outro município do mesmo estado, certo? Interregional, então, muda de estado dentro da mesma região. Intrarregional, morava em outro estado da mesma região. Interregional, de outra região. E intraestadual, morava em outro município do mesmo estado. E o saldo migratório nada mais é do que a diferença entre os imigrantes e emigrantes, né? A diferença do total de pessoas que estão chegando, menos o total de pessoas que estão saindo desse local. Esse saldo migratório vai ser importante para entender se essas cidades, essas regiões, estados estão recebendo mais pessoas ou se estão saindo mais pessoas desses locais. Bom, e aqui, o índice de eficácia migratória é um índice que vai mostrar as perdas migratórias, ou se essa região é uma região que tem muita rotatividade, ou seja, tem sempre pessoas entrando e saindo ali, em números muito parecidos, ou são locais que têm uma retenção migratória, né? Esse índice, ou seja, as pessoas que migram para esses lugares e têm a capacidade de reter essas pessoas que chegam, né?
E nós vamos ver que o Centro-Oeste é uma região que está classificada como uma região que tem retenção migratória. Esse índice, e aí eles vão trazer esses dados para que a gente possa entender como que se dá a aplicação desse índice, é o índice que vai variar entre -1 e 1. Quando esse índice está próximo a -1, olha, é porque tem uma perda migratória elevada, tem muitas pessoas saindo do local. Quanto mais próximo a um positivo, é uma região que retém pessoas, retém a população. E quando nós temos aqui, próxima a 0, é uma área de rotatividade, né, desses imigrantes, porque é onde os números de pessoas que entram, pessoas que saem estão próximos. Bem, e aqui os autores vão começar a trazer então os dados para que se possa entender esses fluxos migratórios de longa distância, média distância e os fluxos migratórios de curta distância nesses períodos. Aqui, nessa primeira tabela, eles estão trazendo os volumes de migrações interestadual, interregional e intrarregional em 2 períodos distintos, 2000 e 2005 e 2010 e 2015, para mostrar para nós que nesses períodos nós vamos ter uma diminuição, e é uma diminuição considerável de pessoas que migram nessas regiões, que são migrações de média e de longa distância, né? Entre estados, ou entre regiões, ou dentro das regiões, mas migrando para estados diferentes dessa mesma região. Então, nós vamos ter quedas nesse período para esses 3 locais. Bom, aqui nós temos o saldo migratório, que é a quantidade de pessoas que entram, que estão chegando, os imigrantes, menos as pessoas que estão saindo, menos as pessoas que estão imigrando. Então, aqui nessa primeira tabela, nós vamos ter esse saldo migratório de 2000 a 2005 e aqui nessa tabela 4, de 2010 a 2015. Bom, olha que interessante a nossa região centro-oeste. Eu achei esse número bem significativo para que a gente possa pensar essas migrações. Porque quando a gente faz análise, principalmente as análises históricas referentes às migrações, a região sudeste é a região que parece receber mais pessoas, né? Mas aqui a gente verifica que a região centro-oeste, ela tem um saldo positivo, tem mais pessoas entrando do que pessoas saindo. O contrário acontece na região sudeste, na região nordeste. No norte a gente também tem um saldo positivo, no sul também. E quando a gente analisa 2010, 2015, nós vamos ter, olha a diferença da região nordeste, por exemplo. Região nordeste, que antes tinha um saldo negativo 31.705, de 2010 a 2015 vai ter um saldo negativo de 148.331, né? E na região sudeste também a gente vai ter uma grande diferença de um período para o outro. A região sul e centro-oeste continuam com saldos positivos. E esses saldos positivos, eles serão muito interessantes para quando os autores vão analisar a questão do índice de eficiência migratória. Vejam só. Antes disso, eles vão nos mostrar que existem elementos que vão influenciar essas migrações. Esses elementos podem ser elementos novos, como os programas de transferência de renda, o preço dos imóveis dos grandes centros, programas habitacionais, violência, custo de vida, que podem fazer com que as pessoas deixem de migrar, e por isso a diminuição dessas migrações de longa e média distância, ou podem ser velhos elementos, fatores macrosociais ou microsociais, as trajetórias pessoais dessas pessoas. Só que aqui, quando os autores fazem essa análise dessa diminuição de imigrações de média e de longa distância, eles vão falar, olha, esses fatores, eles vão fazer com que esse fluxo de imigração dessas regiões mais distantes, ela possa ter uma diminuída, né, as pessoas, uma caída, mas no mesmo momento, nós vamos ter uma intensificação do fluxo de curta distância, como nós vamos verificar já já.
Antes de nós verificarmos de curta distância, aqui nós temos o índice de eficácia migratória. Lembrando que quanto mais próximo a -1, maior o índice de perda migratória, e quanto mais próximo a 1, maior a retenção, né, da população. Nesse caso, quando os autores fazem análise desse período, de 2000 a 2005 e de 2010 a 2015, a região centro-oeste vai ser uma região que vai ter a maior retenção de pessoas, né? São as pessoas que migram e que ficam retidas nesse local, ficam morando nesse local. Ao contrário da região sudeste, que vai ter perda migratória, e do norte, nordeste e sul, que, comparando os dados, vai ter uma área de rotatividade. Bom, quando se fala em curta distância, analisando as migrações intraestaduais, por mais que se tenha tido uma redução, mas uma redução menor do que as reduções migratórias de longa e média distância nas regiões, é só nós verificarmos as variações percentuais entre um período e outro, os autores vão dizer que, apesar dessa redução, esse fluxo ainda é 6 vezes maior comparado aos interregionais, né? Então, se tem um aumento das migrações a curta distância, enquanto tem uma diminuição daquelas migrações de média e longa distância. Aqui, nós vamos ter um outro elemento, que é a questão da razão de migração. Vai ser a razão entre migrante intraestadual e migrante intrarregional. Aqui, nós vamos ter, por exemplo, quando a gente tem a região norte, no período de 2000 a 2005, nós vamos ter que haviam 5,8 migrantes intraestaduais para cada um migrante intrarregional. Então, nós temos mais pessoas, mais migrantes intraestaduais nessas regiões do que migrantes intrarregionais, quando se tem um cálculo dessas razões. Bom, mas quando os autores trazem esses dados, eles vão fazer a seguinte análise: olha, não é que a migração ela se tornou menos importante nesse período. Não é que a migração deixou de ser um elemento que é considerado pelas pessoas para buscarem melhores condições de vida. Na realidade, o que nós notamos a partir dos dados foi que houve uma mudança, uma modificação, uma transformação nesses fluxos migratórios. Então, as pessoas deixaram de migrar, e aí eu estou repetitiva, né, eu acho, diminuiu-se a quantidade de pessoas migrando entre regiões mais distantes, nos fluxos de longa e de média distância, e se intensificou as migrações de períodos de locais mais próximos. Isso pode se dar em relação aos custos elevados para as migrações, por exemplo, ou pelo fato de algumas cidades se tornaram atrativas para que essas pessoas conseguissem tivesse uma expectativa de conseguir um emprego, que não seja nessas regiões maiores, nas metrópoles. E um outro fator, quando nós falamos sobre essas migrações de curta distância, pensando nas migrações do interior para as grandes cidades. E aqui nós moramos em Goiânia. Então, antes, por exemplo, quando eu morava em Inhumas, que é aqui pertinho, eu viajava uma época de Inhumas para Itaberaí todos os dias, quando eu fazia sistema de informação lá em Itaberaí. Então, tinha um ônibus que ia e vinha, né? Itaberaí não é uma grande cidade, mas pensando nesses fluxos de curta distância. Curta distância, mais um erro aqui. E quando eu lembro depois, que ainda morando em Umas, eu vinha para Goiânia estudar aqui também. Então, eu ia e voltava todos os dias. Então, tem muitas pessoas que fazem isso, eu não sei se vocês fazem isso também, de vir de uma cidade do interior para a cidade grande, para a capital, para trabalhar ou para estudar. Então, também existem esses fluxos que acontecem nesses momentos, que vão mostrar essas transformações que acontecem nesses deslocamentos espaciais que nós fazemos. E aí, lembrando do texto anterior, que eles vão utilizar Milton Santos, né, para falar a respeito da questão do território,
do uso do território, são esses usos desses espaços, e a partir dessas, não é apropriação a palavra que eu quero dizer, mas a partir das relações que nós construímos e constituímos nesses territórios, que nós vamos dando sentido a ele e sentido também a nós, né, as nossas existências. Então, essas mudanças que acontecem nesses fluxos, e mudanças muitas, né, várias modificações aconteceram de um curto período para cá, em vários aspectos, principalmente, não principalmente, mas um dos aspectos que sofreram muitas transformações foi a questão migratória. Quando nós pensamos na formação econômica do nosso país, nas pessoas saindo da zona rural, vindo para a zona urbana, a industrialização, a formação do mercado de trabalho, as possibilidades e oportunidades que as grandes cidades despertam interesse, né, das pessoas das outras cidades, fazendo com que se haja uma expectativa de melhoria das condições de vida, das condições salariais, de conquistas. Isso vai fazer com que as pessoas saiam das suas cidades para cidades maiores. Inclusive, no vídeo que eu gravei para vocês, eu fiz esse comentário, mas comentando aqui novamente a respeito do trabalho de Goiânia. Muitas pessoas que estão nas ruas, por exemplo, a maioria são pessoas de outras cidades, não tanto pessoas de outras regiões, né? Não se falando de migrações interregionais, mas de migrações intra-regionais e de migrações intraestaduais. Pessoas do mesmo estado de Goiás que moravam em outras cidades ou na mesma região, centro-oeste, que vieram para Goiânia, porque pensavam que aqui conseguiriam trabalhar num emprego formal, ou conseguiriam abrir o seu próprio negócio. Então, as pessoas, elas migram, principalmente a partir dessas expectativas que essas condições das cidades, essas possibilidades, esse mercado de trabalho desperta. Até porque nós vamos ter, como sabemos, desenvolvimentos regionais distintos, diferentes, que não vão alcançar todas as parcelas da população. Bom, e aí, os autores, eles vão chegar a alguns elementos, eles vão dizer, olha, nós trouxemos aqui esses resultados, e a migração é um tema muito complexo, porque envolve diversos elementos, diversas categorias de análise, diversas características que merecem o nosso debruçar interdisciplinar. Então, quando nós olhamos a partir do viés econômico, nós conseguimos ter resultados incríveis, como esse que nós tivemos a partir dessa pesquisa, que nos permitem pensar outras possibilidades, que nos permitem desenvolver a temática, mas é um tema que precisa de um olhar interdisciplinar. Não que outros não precisem. Eu sempre defendo que quanto mais interdisciplinar, quanto maior for as ciências que nós utilizamos, quanto mais amplo for esse olhar, melhor vai ser esse resultado. Nós vamos conseguir alcançar resultados que nós não conseguiríamos se fôssemos apenas por uma análise específica, né? Mas a migração, ela é um objeto de análise da economia, ela é um objeto de análise das ciências sociais, né, da sociologia, e o trabalho, ele é um fator fundamental, elementar para essa análise, porque é a busca de qualificações, de ocupações, que vai ser um dos motivadores para que as pessoas saiam de uma região para outra, ou a falta de políticas públicas nesses locais, de alguns programas, como o que eu li para vocês, a transferência de renda ou de habitação, que são programas que podem fazer com que essas pessoas fiquem nesses locais, mas pode ser também a ausência deles, pode contribuir para que essas pessoas saiam para outras regiões que parecem ser mais atrativas. Então, quando nós falamos de migrações e falamos sobre o trabalho, é importante que nós façamos análises mais amplas, né? Pensando não só nessa questão das expectativas, desse deslocamento que as pessoas fazem de uma cidade para outra, de uma região, de um estado para o outro, buscando essas possibilidades.
Mas também é importante, e aí eu falei no vídeo anterior, mas aqui trazendo, porque eu acho que é importante a gente fazer essas análises, nas questões de desigualdades, discriminações, preconceitos, que as pessoas vão sofrer em relação às outras pessoas, devido ao olhar, como que redutor, talvez não é a palavra mais correta, mas pensando na questão do perigo de uma história única. Então, por exemplo, aqui em Goiânia, quando nós fizemos a pesquisa qualitativa, as entrevistas com os vendedores, alguns reclamaram das pessoas que vinham do Nordeste, dizendo, mas esse pessoal aí briga muito, não é muito ruim esse pessoal vindo para cá. Então, tem essa questão também dessas relações, como essas relações serão constituídas. Vamos ter a questão das políticas públicas, que não são todas as pessoas que vão ter conhecimento dessas aplicações dessas políticas, e, portanto, não tendo conhecimento, terão dificuldade de acesso. Além disso, a questão do olhar. A gente não discutiu isso nas aulas, eu sei que algumas pessoas já fizeram a disciplina de economia feminista, ou estão no grupo de estudo, ou talvez já fizeram essa análise a partir de outras disciplinas, que é a questão da interseccionalidade, da consubstancialidade e de como as desigualdades podem ser reproduzidas e serão diferentes a partir dessas junções entre, por exemplo, classe, raça, cor, gênero, localização, né, origem, de onde essa pessoa vem, e isso vai fazer com que as pessoas tenham leitura desse ser, referente a essas características e, portanto, terão uma análise redutora. Isso vai gerar preconceitos, vai bloquear, talvez, ou criar obstáculos para que essas pessoas consigam acessar algumas ocupações, ou essas ocupações que essas pessoas vão acessar podem ser ocupações mais precárias, com baixos salários. Então, todos esses elementos são elementos que estão presentes nos contextos migratórios, a questão dessas ocupações, quais ocupações serão destinadas a quem. Então, é um tema que gera bastante debate, bastante reflexão. E aqui, voltando aos resultados, os autores disseram, olha, é importante que a temática e esse estudo dessas migrações no Brasil sejam mais aprofundadas, né? Nós trouxemos aqui alguns dados, mas é importante desenvolvê-los ainda mais. Mas eles trouxeram 4 pontos, tá 3 aqui, mas é porque eu esqueci de dar um enter aqui, depois eu arrumo. 4 observações, 4 elementos. Eles vão dizer, olha, o papel do contexto econômico como importante condicionante para os fluxos de média e longa distância, tendo em vista o relevante impacto da migração como estudo da crise. Então, o contexto econômico vai ser fundamental para entender esses fluxos de média e longa distância. 2, a continuidade das históricas relações entre as regiões a partir do retorno a antigos padrões de trocas, principalmente entre o Sudeste e o Nordeste. 3, a novidade de o Centro-Oeste ser a região mais atrativa do país. E 4, a importância crescente da migração de curta distância vis-à-vis a migração de média a longa distância. Bom, então eu vou aqui desativar meu microfone para ouvir vocês referente à temática. Espero mesmo ouvi-los e ouvi-las. Fiquem à vontade.